Aí vocês têm que complementar de maneira assim. Bom dia, ó, boa noite. Bom dia! Eu tô aprendendo a falar nordestino já. Já tô ficando bom nisso aí. A mineiro eu já falo, né, Alexandre? Aí catarinense a gente aprende também. Tá tudo É isso certo. aí. Só aguardar aí que tem mais um entrando. Oi, oi, boa noite. Oi. Boa noite. A Cleria, ela é do Mato Grosso, divisa com Pará, aqui pertinho de nós, 1.800 quilômetros. Aqui nós estamos multifacetados hoje, ó. Pernambuco, Belo Horizonte, Santa Catarina e Luzerna, que também é Santa Catarina. Então vamos lá. Uau, é um Então, o prazer que que... participar. Prazer é nosso. Então, o que que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar hoje sobre posicionamento, sobre nicho, sobre como vender os processos, consultoria, terapia, mentoria, né? Então, nós viemos da jornada do Executive Coach, do Life Coach, depois nós vamos voltar de novo no Life Coach, mas é uma introdução do Professional Coach, ou Professional Coach. E o que o Professional Coach trabalha? Trabalha posicionamento. Então, o que que pode fazer? O que que um profissional pode fazer? E aí entra uma diversidade de nicho que não precisa ser exatamente só coach. Pode ser terapeuta, pode ser constelador, pode ser que psicólogos, professores. Então, independente do que a pessoa quer se posicionar. Deixa eu só compartilhar aqui uma página. Não, acho que nem precisa compartilhar. É, as meninas que estão aqui já no coach, lembra que nós fizemos uma atividade chamada Linha do Tempo, não é isso? Todos vocês lembram ou não? Só se analisa aí, certo? Linha do Tempo. O que é a linha do tempo? A linha do tempo é uma atividade para a gente construir a nossa apresentação. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? A construção da nossa apresentação. E aí, quem assistiu a live essa semana, acho que foi segunda-feira, nós falamos sobre a jornada do herói, não é isso? Acho que a Dilma estava. Então, o que nós vamos fazer hoje, tentar construir hoje? Fazer a nossa apresentação dentro da jornada do herói. Ou seja, você vai encaixar a sua história dentro da jornada do herói. Então, o que é a linha do tempo? Eita, que linha torta! O que é a linha do tempo? Só que nós vamos fazer hoje de uma forma um pouco mais resumida, só para vocês entenderem. É interessante que anote, depois eu vou enviar para vocês esse material, mas é interessante que vocês. Fala, Éder, tudo bem? É interessante que vocês marquem. Então, aqui embaixo vai ser a data de nascimento e aqui negativo e positivo. Quando nós fizemos lá na atividade do coach, foi um pouco diferente. Nós viemos ano por ano. Então, o nascimento foi igual. O meu nascimento foi 1989, né? Ai, que mentira. Mas foi aí. Então, eu coloco aqui a data do meu nascimento, 1983. E quando é a atividade do coach, a gente vem ano por ano, colocando o que foi de positivo nesse ano, o que foi de negativo. Só que hoje nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente. Então, nós vamos fazer por infância. Então, até a primeira infância, até os seus 6 anos, do lado direito, tudo que foi positivo, do lado esquerdo, tudo que aconteceu de negativo lá na sua infância. Depois nós vamos para a segunda infância, dos 7 até os 13, do lado direito, positivo, do lado esquerdo, negativo. Basta colocar alguma coisa básica, porque depois, em casa, com o tempo, vocês vão construir isso aí com mais assertividade. Depois que construir, aqui tem o modelo da jornada do herói. Então, primeiro, o mundo comum. Você começa a sua história descrevendo a sua vida antes de qualquer grande mudança. Então, lá na sua infância. Um emprego comum, um estado de normalidade. Depois você vai para a aventura, para o chamado. Então, depois nós vamos tentar
organizar a história dentro desse contexto para a gente criar uma narrativa. Por quê? Porque quando você for apresentar um treinamento, for fazer uma palestra, você vai conseguir contar a sua história, só que tem que ser de forma resumida. Eu não sei se vocês lembram, mas dentro do Leader Experience, eu compartilhei a minha história de onde eu desenvolvi a minha gagueira, que eu contei a história com meu irmão, né? Então, o que acontece? Você vai criar a sua narrativa contando a sua base, que é o seu mundo comum, o seu chamado para a aventura, que é algo que aconteceu, que desafiou você, que você estava ali na zona de conforto, pode ser uma dor. E aí depois você vai começar a recusa do chamado, você vai começar a contar a sua história de transformação. Então é muito simples, você vai começar com a base e depois você vai contar os seus desafios, por que que você começou a ter esse interesse para o autoconhecimento e qual é a sua missão que está aqui no último aqui, que é o chamado para o Elixir. Então, qual é a sua missão de vida? Ou seja, é construir uma apresentação assertiva. Até aqui ficou claro? Certo. E aí, o que que nós vamos fazer? A gente precisa praticar. Não adianta só a gente falar aqui umas 200 palavras e não praticar. E como que nós vamos praticar? Contando a nossa história, criando a nossa apresentação. Melhor do que anotar num papel é compartilhar com os amigos. Então, o que é que eu vou convidar vocês? Algum de vocês, nós vamos temporizar isso aí, no máximo 2 minutos cada um, para não ser algo muito longo. Claro que depois lá você vai fazer com um tempo maior. E em 2 minutos, você vai construir uma apresentação sua, onde você conta a sua base, os seus desafios, que pode ser dores, pode ser obstáculos, e depois a sua história de superação, como que você conseguiu superar. Imagine que todos aqui sejam pessoas desconhecidas e vocês precisam fazer uma apresentação. E como seria? E aí nós podemos começar por uma mentora, por uma professora, por uma psicóloga, ou por uma administradora, ou por um estrategista digital. O que vocês acham? Quem vai começar? Bom, eu comecei a minha jornada. Bom, eu tive uma infância normal, brincava bastante, era normal. Eu comecei a minha jornada. Foi através de um acidente que eu tive, que eu quase morri. Daí me deu algumas sequelas. Daí eu comecei a busca da minha cura. Tudo que daí eu conheci a acupuntura, gostei bastante dessa técnica, né, terapia, daí gostei, comecei a estudar, e desde então nunca mais parei, né? Então, mas tudo que eu procuro para mim, daí eu me tornei um profissional. Daí eu fui conhecendo coisas, daí eu fiz minha formação acadêmica em psicologia, daí nunca mais parei. Certo. 30 Se vo- segundos. então, se você fosse apresentar isso aí num evento seu, como que você avaliaria? Não, aqui eu não pensei, né? Porque a gente tá É, entre amigos. não, não, é o que eu falei. Imagine um público desconhecido, Né? onde você tem que criar toda uma narrativa. Daí eu faria, eu escreveria, eu colocaria no papel, né, as partes, mas assim, não jogaria palavras ao vento como eu fiz agora, né? Não é que eu joguei assim, né? Como eu fui me lembrando, eu fui Hum. falando, eu quis Ó, ser muito sucinta, né? então vai construindo uma outra fala que depois eu volto em você de novo. Vamos lá, Gel. A professora é boa para narrativa. E ainda mais pernambucana, que tem os repente. Como seria a sua trajetória? Hoje é faca na caveira. Bem, vamos lá. Meu nome é Giovanise, eu tive uma infância muito tranquila, era uma infância
a meu ver, muito boa, foi muito boa. Eu fui criada numa família de professores. Só que dos 7, 8 anos, aí meu pai era alcoólatra, e aí eu comecei a perceber os problemas, né, que tinham na minha família. Foi quando eu comecei a entender. E aí, eu senti muita falta de alguém que cuidasse de mim, porque todas as famílias, o pai sempre era quem administrava, quem provia, né? E na minha família era minha mãe, que era professora. E ela tinha que trabalhar 3 expedientes. Então eu cresci, né, sabendo que se eu fosse professora, eu estaria num ambiente seguro, eu nunca passaria fome, porque bastava estudar e fazer concurso e pronto, e foi isso que aconteceu. Eu hoje sou professora pública, né, concursada. Só que sempre durante a minha vida, eu sempre procurei uma pessoa para cuidar de mim, para me dar apoio, porque eu não tive um pai. Então, o meu primeiro marido era o homem que ia me salvar, e depois aí eu descobri que não era ele, aí eu achei que era outro. E hoje eu descobri, assim, depois de muito sofrimento, que basta eu querer e eu não preciso de homem nenhum para cuidar de mim, para me prover financeiramente. É isso. E aí agora eu estou fazendo uma transição de carreira, estou virando terapeuta, já sou, né, na verdade. Já trabalho com algumas técnicas e estou conciliando a educação com as terapias, sem precisar de me apoiar em ninguém. Estou conseguindo sozinha. Fica bom? Certo. Então, o que que é a ideia? É basicamente isso aí. Você conta um pouco da sua história, você vai contar uma dor, por quê? Porque a sua história vai conectar o seu público. Então, a sua história vai conectar o seu paciente, a sua história vai conectar o público que está te assistindo. Então, a sua história é que conecta. Então, quanto mais você for de profundidade na sua história, na sua apresentação, mais conexão com esse público você vai ter. Então, a ideia é, tanto que hoje eu até mudei o nome da aula. Alguém percebeu isso ou não? Não está aula da formação em coach. Está mentoria, construção da autoridade. Por quê? A ideia nossa é sair daqui com uma autoridade posicionada. Então, é basicamente isso aí mesmo, Gel. É você contar um pouco da sua história e depois você é, especificar por que que você está e qual é a sua missão. Você falou um pouco aí da sua missão, um pouco aí das terapias, mas é você narrar qual é a sua missão mesmo. Alexandre, conta um pouquinho aí da sua apresentação. Hoje eu quero ouvir todo mundo. Vamos lá. Meu nome é Alexandra. Imagine que ninguém aqui te conheça, seja um Tá, público lá na UENG, na UFMG, na UFMG mesmo, né, de Minas. Imagine um público com 150 pessoas e você está entrando para você arrebentar. tá. Boa noite, meu nome é Alexandra Paixão e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou a caçula de 5 irmãos. A caçula, ela sempre é muito cobrada, eu sempre fui muito cobrada pelo meu irmão mais velho, né? Meu pai trabalhava fora e a minha mãe também trabalhava fora, e aí tinha muita gente que gostava de me mandar, e eram meus irmãos, mais eram os meus 2 irmãos que me mandavam mais. Mas, graças a Deus, eu tive uma infância, assim, muito tranquila, eu fui muito protegida pela meus irmãos, né? Mesmo minha mãe trabalhando, às vezes trabalhava dia e noite, e meu pai às vezes trabalhava fora, porque trabalhava nessas empresas viajando, não sei se vocês já ouviram falar da Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, essas empresas que ele ia, trabalhava, ficava X tempo lá, depois ele voltava. Então, assim, ele ficou muito ausente. Mas eu fui crescendo e eu sempre gostei de dançar. Então, assim, eu fiz balé, fiz jazz, fiz teatro. E
E eu sempre quis, desde pequenininha, fazer administração. Todas as vezes que a pessoa falava comigo, você quer ser o quê quando você crescer? Eu quero fazer administração. E aí eu fiz administração, formei em administração pela PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica aqui de Belo Horizonte, e aí fiz os outros cursos, e depois eu casei. E eu casei, e aí, assim, meu sonho era ser mãe, depois, tipo assim, de 2, 3 anos de casado, e aí eu tive uma experiência muito dolorosa, que foi um desafio para mim. Eu tive um aborto espontâneo de uma criança de mais ou menos aí 5 meses, e assim, para mim foi muito desafiador. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? E sempre com aquele desejo de querer ser mãe e ter um filho, né? E aí eu fui buscando forças também na parte espiritual, e graças a Deus eu tive uma experiência muito forte, muito espiritual. Eu tive a graça de receber, né? Assim, eu vou compartilhar porque é um ambiente bem fechado, então eu não posso compartilhar aí. Eu tive a graça de ver a imagem de Nossa Senhora e ela me jogar vários raios de luz dentro de mim. E assim, foi muito forte mesmo, é tanto que eu tenho na minha família padre, né? Eu comentei com meu irmão mais velho é sacerdote, então eu comentei com ele, e aí ele falou comigo assim: nossa, a igreja ela é muito reservada nisso, porque na questão de aparições, a igreja católica ela é muito reservada mesmo. Tem só alguns milagres que a igreja reconhece mesmo da aparição de Nossa Senhora, que dá para contar no dedo. Mas eu tive essa graça de ver a Nossa Senhora, e aí fiquei com aquilo, né, para mim, falei com os amigos que eu tenho também, que é sacerdote, e aí eles, né, continuaram assim, né, de fato, falou, que bom, isso aí eu acredito e tal, né, porque eu participo muito de atividades da comunidade. E aí, um belo dia, e eu estava com aquela convicção que eu ia ser mãe, mesmo com aquele problema que eu tive e tal, né? Mas eu tinha essa convicção. Aí, depois desse período que eu tive essa graça de ter visto essa imagem de aparição e ela ter jogado vários raios de luz dentro de mim, que eu vi os raios de luz entrando dentro de mim, no ano seguinte, eu fiquei grávida. E aí, para a graça de Deus, meu menino nasceu, só para ficar marcado, dia 12 de outubro, comemorando tanto aqui no Brasil, né, que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Então, assim, é o filho da promessa mesmo. Então, assim, foi uma coisa que eu superei e acreditei que eu era capaz e eu consegui. É isso aí em resumo, né? Essa minha superação. Tá, vamos outro, depois nós vamos voltar só fazendo alguns pontos de melhoria, e aí depois eu vou pedir para vocês escrever. Mais alguém Tá. pode compartilhar? Deixa eu só. Então, a ideia é, depois, quem não assistiu a live de segunda-feira sobre a jornada do herói, assista que vai ajudar muito vocês a construir a narrativa da apresentação de vocês. Vai ser bem interessante. Tá. Você pode fazer uma apresentação, Lindalva? Fala um pouquinho lá da sua infância, dos desafios que você teve e por que que você está hoje onde você está e quer ajudar pessoas. Essa é a nossa lógica. No máximo 2 minutos. Eu cheguei agora, mas é isso aí, né? Se eu Certo. contar a história, tá bom. Bom, eu sou a quinta filha de 11 irmãos. Sou a quinta. Eu vim depois de quatro homens. Quatro homens e veio a menina, né? Então, assim, eu creio que eu fui muito bem recebida. Depois de quatro homens, vi uma menina, então eu fui muito bem recebida. E eu cresci uma menina, assim, meia recatada, meia calada. Meu pai, aquele pai muito disciplinador, rígido, e, assim, ele tratava a gente assim, né? Tinha amor, mas não demonstrava amor, né? Ele tinha amor, mas não demonstrava. Então, crescemos, eu, né, adolescente, jovem, e sempre gostei muito de estudar. Da minha família, a única que, né, estudou, formou
o ensino médio, os outros ninguém quis estudar, parou, né, no meio do caminho e eu continuei. E eu me casei e tive 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. E quando eu me casei, eu parei de trabalhar para dedicar aos filhos, né? Eu tentei até arrumar uma pessoa para cuidar dos meus filhos, mas não deu certo. Aí eu falei assim, não, eu vou deixar de trabalhar para me cuidar dos meus filhos. E cuidei deles, e meu esposo só trabalhando, viajava, e eu cuidando deles. Quando o último filho casou, né, tem uns 2 anos, ele casou, eu falei assim, bom, agora a minha missão de mãe, eu sei que eu vou continuar sendo mãe, mas de cuidar na casa, né, eu concluí a minha missão de mãe de cuidar em casa. Agora né, eu posso fazer qualquer coisa agora, eu estou livre, né, para mim fazer qualquer coisa. E eu ficava sem saber o que fazer. E meu esposo viajava e eu ficava muito preocupada, apreensiva e sem sentido, assim, buscar alguma coisa para fazer. Até quando veio a pandemia, em meio à pandemia, veio em mim, né, a ansiedade. Veio, despertou a ansiedade e foi aí que eu fui buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. E quando eu encontrei, né, na ansiedade, me especializei né, em terapeuta, e eu apaixonei, né, de querer. Então, foi bom para mim quanto eu querer ajudar as pessoas. Foi aí que eu veio, né, minha missão de vida veio, não, você veio para ajudar pessoas. E como eu tive essa experiência muito boa na minha vida, é, como foi bom para mim, né? Alguém me ajudou, eu falei assim, não, alguém me ajudou, agora eu estou, né? Eu quero ajudar pessoas. E mesmo, eu sei que né? O dinheiro é uma energia, a gente é troca, né? Energia, né? Dinheiro em troca. Então, mesmo se eu não ganhasse nada, eu estaria muito feliz em estar ajudando pessoas. Tanto é que eu faço, né? Tem algumas terapias pro bono, eu não cobro, porque eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Toda vez que eu atendo uma pessoa, eu sinto realizada, eu sinto tão feliz, né? Eu estou atendendo uma pessoa, está na sexta sessão, toda vez que termina, eu falo assim, meu Deus, isso me preenche, sabe? E para mim, isso aí, quando veio a ansiedade, eu falei assim, não, tem pessoas que falam, não, mas a ansiedade, ela é o mal do século. Para algumas pessoas pode ser, mas para mim não foi. Para mim foi uma libertação, onde através dela eu me descobri. Então veio, né, aquilo que estava escondido em mim através da ansiedade. E só quando veio a ansiedade que eu fui descobrir isso, né, o que estava dentro de mim que veio para fora. Então, assim, eu estou muito feliz, né, com essa profissão de ser terapeuta, de poder ajudar pessoas, mesmo se eu não ganhar nada, eu estarei feliz em estar podendo ajudar pessoas. Certo. Certo. Quem mais? Vamos pegar só mais duas apresentações para gente avançar aqui. A Dilma. Olá, boa noite. Então, vou começar agora, né? A jornada do herói é desafiadora e muitas vezes a gente tem os momentos ali para se recompor, mas tudo bem. Então, meu nome é Dilma, nasci em 1974, sou a quinta filha de uma família de 6 irmãos e era uma criança feliz, de uma família simples. O meu maior sonho era estudar, no entanto, eu parei de estudar muito cedo por conta de ajudar a família com trabalho, para que então pudéssemos ter as coisas e não faltar nada. Mas o desejo de estudar sempre foi mais forte, e então, ao chegar à juventude, eu comecei aos poucos novamente. E casei, tenho um filho de 24 anos, perdi um bebê também que ia ter 10 anos. Graças a Deus, também o Instituto Líder consegui resignificar, como diz, né? Hoje eu lembro
porém eu já não sofro como antes. Hoje eu sou mentora e cuidadora de idosos e eu faço esse trabalho com muito amor e dedicação. E eu estou emotiva hoje porque a gente vê a situação das pessoas e você faz de tudo para ajudar. E ainda falta, às vezes, um pouco, porque é difícil ver um idoso numa situação bem desgastante mesmo. É difícil mesmo, mas estamos aí. Mas o meu maior desejo é chegar nas pessoas e poder ajudar de todas as formas. E com isto eu quero palestrar. Este é o meu sonho. Transbordar na vida das pessoas com a minha maneira de viver e com o meu amor, com o meu carinho. E aqui também eu me emocionei no início da nossa aula aí, mas eu sinto uma família muito grande e agora aqui na minha casa eu estou sozinha. O meu esposo saiu, meu filho saiu, e então quando ele saiu eu estava assim agoniada, porém agora eu já estou melhor, agradecida por ter vocês comigo, e é isso. A nossa intenção não foi fazer você chorar, tá, Dilma? Ó, eu vou pegar mais uma apresentação nesse momento e nós vamos avançar. Eu vou deixar a nossa estreante aqui hoje, a Cleri, apresentar. Espera que eu acho que o seu áudio tá travado. Espera aí. O microfone está fechado. Consegui. Isso, deu certo. Tá meu... Boa noite mais uma vez a todos, né? É com muita alegria participar, primeira vez hoje. E, gente, assim, acho que a Lindalva, ela contou um pouco da minha vida. Tipo assim, enquanto ela foi falando, eu fui pensando, meu Deus do céu, essa pessoa está falando da minha história. Mas eu sou a filha caçula de um casal que tiveram 6 filhos, mas eu fui a quinta filha. O primeiro faleceu e o último também. Então, dos sobreviventes, eu sou a única mulher e sou a caçulinha. Porém, de uma família muito, assim, muito, não digo preconceituosa, mas de um pai narcisista, de uma mãezinha que só obedecia e tudo mais. Claro, não é pelos defeitos, mas assim, pelos traumas que eu trouxe durante a vida, pois sofri abuso pelos irmãos, também pelo pai. A mãe não acreditava em mim, eu era muito fraca, eu era muito magrinha. Na época, assim, a tradição, a hierarquia masculina sempre falava mais alto, então a mulher era a dever de ficar calada, de apenas obedecer, comer se sobrasse carne, tipo assim, nesse estilo, mais ou menos. Então, assim, não estou falando para convencer as pessoas que eu sou vítima, que eu sou coitada, jamais. Eu já me senti uma coitada, já me senti vítima. E isso fez com que eu saísse de casa com 11 anos de idade. Claro, a minha professora via a minha situação e convenceu meu pai a me levar para a cidade, porque a gente morava no interior, e me colocou em casa de gente estranha na intenção de ganhar dinheiro, né? Então, assim, foi uma forma dela me ajudar. Mas, de outro lado, também, eu fui, não vamos dizer escravizada, mas eu era obrigada a trabalhar e, né, a ceder o dinheiro para o meu pai. Enfim, eu sobrevivi. Então, muita coisa aconteceu, também abusos nessas casas onde eu era obrigada a trabalhar, eu não tinha saúde, eu não tinha estrutura física. Para ter ideia, eu tinha, meus 12 anos, eu tinha 30 quilos, na verdade, nem certo 30 quilos. Então, assim, muito magrinha, muito fraca, sempre muito anêmica, mas enfim, eu não morri. Hoje, assim, depois que tudo passou, eu reconheço que eu vivi, ou eu sobrevivi depressão durante 20 anos, tentei suicídio várias vezes, tipo,
Dentro desse prazo eu tive, sim, um casamento, né, tenho 2 filhos, graças a Deus, meus presentes de Deus, meu filho de 22 anos, casado, minha moça tem 14 anos, mora com relação, aparentemente tudo bem, mas claro que, como se diz, muita coisa aconteceu, e no prazo em que eu vivi com depressão, eu tentei suicídio várias vezes, e também, como a Lindalva, eu descobri que em algum momento, depois dos filhos criados, também eu tinha minha mãe viva. Assim que minha mãe faleceu, eu passei a olhar um pouco para mim, para minha história, para minha situação, e resolvi. O que nós podemos tirar como aprendizado até esse momento? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês que apresentaram. Vocês acham que a narrativa de vocês, a história que vocês contaram, é uma história que vai conectar com o público? E se não, o que pode melhorar nela? Por exemplo, a Lindalva contou a história dela, a Cleri conectou com a história dela. Então, a ideia, quando vocês forem apresentar numa palestra, num treinamento, é que a sua história conecta com o público. Por quê? Porque o público vai gerar engajamento com o seu conteúdo, e isso faz fixar melhor em você. Muitas das vezes nós ouvimos algumas palestras que o cara já chega, já começa a falar um monte de coisa e acaba não conectando, a gente não consegue conectar. Aí você acaba perdendo foco e você acaba não prestando atenção. Então, a ideia é que vocês estudem a jornada do herói, depois eu vou encaminhar no material, assistir a live de segunda-feira que está no perfil do Instituto Líder, me parece que é a live 16, eu vou confirmar aqui, mas deve ser a live 16. Só confirmar já. A live 18, 19. A jornada do herói que aconteceu ontem. Então, conecta e tenta trazer a sua história para dentro da jornada do herói. Eu até coloquei à disposição, no grupo, a história de José do Egito dentro da jornada do herói. Então, o ambiente que ele estava inserido, os desafios. Então, quando você faz essa construção, você consegue identificar mais com o público. E por que que a linha do tempo é interessante com a sua apresentação? Porque lá na linha do tempo, você vai. Deixa eu só adicionar aqui. Lá na linha do tempo, você vai entender melhor a sua história. Então, você vai conectar com a sua história lá na linha do tempo, você vai entender o que passou com você lá na sua infância, o que passou com você lá na sua fase adulta, a juventude, e aí você vai conseguir construir a sua história melhor. Tá, mas eu tenho que colocar todos os episódios traumáticos da minha vida na minha apresentação? Não, você nem precisa colocar. Só que quando você coloca, você conecta, como a Cleri conectou com a história da Lindalva. Ela não conectou nos pontos positivos, conectou naquilo que dói. Seja bem-vindo, Laira. Então, a nossa história é construída em cima de episódio. Se eu perguntar para vocês o que aconteceu no mês 9 do 11, ou seja, 11 do 9, vocês sabem? Uma data marcante. Quem pode compartilhar? 11 do 9. Foi o Alguém ataque abre? às Torres Gêmeas? Ataque às Torres Gêmeas. E agora a data inversa. O que aconteceu em 9 do 11? Ninguém lembra, porque não teve sangue. Destruição do muro de Berlim. Não teve sangue. Então, as pessoas, elas são doutrinadas a conectar com aquilo que é traumático, aquilo que dói. E quando nós falamos da nossa história, se eu falar para vocês, eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, deixa eu ver aqui quem é que está aqui. Eu vi que a minha irmã está aqui, aí ela só ouve calada, que ela não pode contar toda a minha história. Que eu nunca contei a minha história que eu conto dentro do treinamento para minha família, entendeu?
por que que eu desenvolvi a gagueira, como que eu identifiquei, qual foi o episódio. Quando eu conto isso dentro do treinamento, eu conecto com as pessoas que passou por esse problema. Hoje é comprovado que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Então, como que eu consegui desbloquear a minha comunicação? Conseguindo resolver um conflito de lá da minha infância. E quais foram os conflitos? Aí traz até na live que nós fizemos hoje. Quais foram as 5 feridas emocionais? Abandono, humilhação, rejeição, injustiça. Então, quando nós passamos lá na nossa infância por essas feridas, e quando nós conseguimos ressignificar, a gente consegue ter história para contar. Você viu que eu enrolei e não contei, né? Aí o episódio, né? Então, é interessante que vocês tragam essa narrativa da construção da história de vocês com fatos que vocês conseguiram superar. E esses fatos vão impactar a vida de pessoas. O microfone está desligado. Estão me ouvindo? Para aqueles que chegaram agora, quando você passa dentro da jornada do herói, que é o ambiente que você estava inserido, quando trabalha os seus comportamentos, os seus desafios, você consegue ter essa construção. Mas vamos avançar para isso aí. Deixa eu só tentar compartilhar aqui. Então, lembrando que as fases da jornada do herói. Meu Deus, não estou conseguindo compartilhar a tela aqui para vocês aqui, mas não tem problema. Se não compartilhar, vai assim mesmo. Ah, tá aqui. O mundo comum, onde você começa a sua história, o chamado para a aventura, algo que acontece que desafia, a recusa do chamado. Você pode resistir ao chamado devido ao medo, é onde que às vezes você não faz o que tem que ser feito pelos medos. Depois, o encontro com o mentor, e aí eu até fiz uma atividade hoje, quando você tem alguma dúvida, quando você precisa tomar alguma decisão, e essa decisão é uma decisão importante que vai impactar a sua vida pessoal ou a sua vida profissional. Pense aí em 3 pessoas que poderia ser o seu mentor. Quem fez aí a formação em PNL já fez essa atividade. Chame essas pessoas no seu inconsciente, pode ser até pessoas que já faleceram. Quando você compartilhar a sua história para essas pessoas, qual o conselho que cada um desses 3 mentores daria para você? Então, entenda que você precisa de mentores para você evoluir. Isso é importantíssimo. Depois, a travessia do primeiro limiar, eu vou enviar esse material para vocês. Você decide finalmente a comprometer com a sua jornada. Então, é isso que eu quero. Eu quero ser terapeuta, eu quero ser palestrante, eu quero ser mentor, eu quero ser um profissional de ensino. Depois você vai para os aliados, testes aliados e inimigos. Ou seja, durante a jornada, você tem que compreender que durante a sua caminhada como palestrante ou como terapeuta, você vai ter desafios. E esses desafios, você precisa saber como superar eles. E aí você precisa superar eles com uma estratégia. Sem estratégia, você não consegue. Depois você vai para a caverna, ou seja, você se aproxima de um grande desafio ou uma crise. Isso aí pode ser até na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. E aí você enfrenta os seus maiores medos. É onde que você enfrenta mesmo, às vezes, o medo do imaginário, o medo real, e é onde que você é testado com você mesmo. Então, uma pergunta para vocês. Qual foi o momento em que você sentiu que estava prestes a enfrentar o seu maior desafio? Pensa aí com vocês. Aquele momento que você sentiu que você está prestes agora ou esteve a enfrentar os seus maiores desafios. E o que estava em jogo esse desafio? Aí depois você vai ter a aprovação. Este é um ponto de tensão. Então, quando nós passamos na prova, teve aquela tensão, fizemos os testes, passamos ali no teste, e aí nós vamos ser avaliados. Então, é onde você enfrenta o seu maior ponto de tensão e como que você vai passar por essa aprovação. E aí, depois que você passar, você vai ter a recompensa. Então, é interessante que a gente contextualize a nossa história dentro da jornada do herói.
Então, após superar o desafio, você obtém uma recompensa e como que você pode compartilhar essa recompensa. Depois tem o caminho de volta. Você começa a retornar ao seu mundo comum, ou seja, lá onde você começou, mas agora com nova perspectiva. E aí depois você vai ter o último teste, né? Que é mais um teste, só que você já passou por esse caminho, e depois o retorno com o Elixir, que é onde você retorna ao seu mundo comum, mas agora com o poder de mudar a realidade. Ou seja, é onde que você já passou por todos os desafios, mas você tem a capacidade de você enfrentar novos desafios com uma resiliência maior. Então, quando você contextualiza, depois quem não está no nosso grupo da formação, manda uma mensagem ou no direct do Instituto Líder, ou pode mandar direto aí no meu contato pedindo esse material que eu vou encaminhar para vocês. E aqui vai ter uma página em branco onde vocês irão escrever a história de vocês nesse material. Depois tem o processo de construção. Então, depois que você apresentou, você vai ter que entregar alguma coisa. E aí, para você que for entregar terapia, para você que for entregar processo de coach, para você que for entregar mentoria, tem que ter isso aí muito bem definido. Então, o que que você vai entregar, a precificação, e aí nós vamos fazer junto agora um processo de construção de venda. Ou seja, como você construir um pitch de venda, como você construir uma estratégia de vendas. Eu sei que tem muitas pessoas que são profissionais excepcionais, têm conhecimento, como diz lá em Minas, para dar com pau, muito conhecimento, mas tem muita dificuldade em abrir a boca e falar o valor da sua hora, o quanto que você merece, o quanto que você pode cobrar. Então, quando você identifica que o seu conhecimento ele é dinheiro e a sua hora tem que ser valorizada, e aí o que nós buscamos hoje? 3 liberdades: financeira, geográfica e de tempo. Então, se você pega o seu conhecimento e você aprende a usar ele, você vai acessar essas 3 liberdades: conhecimento, tempo e dinheiro. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é identificar o nicho, ou seja, qual é o meu nicho e qual é o meu público. Não adianta você falar sobre constelação familiar para um público que está querendo saber sobre futebol, ou seja, não vai conectar. Então, qual é a identificação do nicho? Quem são os seus clientes? Vamos pegar hoje pelo nosso ambiente que você está inserido. Quem são os seus clientes que você está inserido hoje? Eu tenho 5 clientes só, eu tenho 10. Tá. Qual é o perfil desses clientes que te procuraram? Eu vou dar um exemplo aqui pelo Instituto. Mulheres entre 25 e 60 anos. Então, esse é o nosso público. Então, para quem que eu tenho que entregar com maior assertividade essa informação? Para mulheres entre 25 e 60 anos. É só um exemplo, tá? Então, a primeira coisa é definir o nicho, ou seja, eu penso que para muitos aqui estão já definido. Então, temos vários terapeutas que estão aqui hoje. O segundo é para quem é o público. Então, para quem precisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Lindalva. Ela é terapeuta, o nicho dela é ansiedade. Então, quem é o público? Pessoas que estejam passando por ansiedade. Depois tem que desenvolver uma proposta de valor clara. Claro que antes de você desenvolver a proposta, tem algumas estratégias de marketing, que nós não vamos entrar muito nisso aqui hoje. É desenvolver uma proposta de valor. O que é uma proposta de valor? É destacar os benefícios e os resultados tangíveis. Eu sempre gosto de falar uma palavra que chama CAVABN. O seu produto tem que ter essa palavra, CAVABN. Característica, vantagens e benefício. Então, ela tem que ter uma característica, uma identidade, ela tem que gerar vantagens para você, profissional, e tem que gerar benefício para o consumidor final. E isso aí serve para qualquer produto, até de pirona na farmácia. Então, depois você tem que criar a estrutura. Então, eu quero atender como terapeuta. Hoje, só terapeuta de 1 a 1 fica difícil conectar.
você não consegue gerar riqueza, gerar propósito, atendendo de um a um. Você não consegue efetivar vendas em alta escala atendendo de um a um. E aí você precisa organizar eventos. Como que é organizar eventos? Você criar workshop, você criar palestras, você criar mastermind. Então, cria eventos, pode ser presencial ou pode ser online. Quem tem facilidade na cidade onde mora, você pode oferecer uma palestra na prefeitura, numa entidade, você pode oferecer em asilo, orfanato, oferecer essa proposta que você vai ministrar uma palestra, que você vai trabalhar sobre tal tema e que você vai cobrar do seu público final somente 2 quilos de alimento e esse alimento será revertido para essa instituição. A própria organização vai ajudar a divulgar você. E aí, dentro dessa palestra, você vai falar sobre o seu produto. E aí, a venda começa desde o início da sua palestra. Você não vai abrir, olha, o meu nome é João, eu vim aqui vender um produto para vocês. Não, você vai trabalhando as dores. Então, olha, hoje o tema é uma palestra de inteligência emocional. Então, você vai dar uma introdução, você vai falar sobre as feridas. Quando você fala sobre as feridas, sobre as emoções, você já conecta com o seu público. Porque todos nós temos ou feridas ou as 5 emoções. Então, por algum momento, estamos alegre, triste, medo, raiva, afeto. Então, você vai conectar já. E aí você vai trabalhando. E no final, você vai oferecer algo que vai ser o doce de leite mineiro com queijo. Aquilo que a pessoa vai experimentar e vai achar lindo. Falar, nossa, se nessa palestra gratuita ela já me entregou algo que foi transformador para mim, algo que me fez pensar, se eu contratar o serviço dela, vai ser algo que vai transformar minha vida. Então, o processo de venda começa aí. Tá, mas eu não atendo nem como terapeuta, nem como constelador, nem como coach, nem como penelista, nem como hipnólogo. Eu atendo vendendo produto. É a mesma coisa. Se você não cria uma narrativa de vendas, você não vai conseguir fechar também. Então, tem que começar pelo posicionamento ou, ou no digital ou no presencial, depende onde você atua. Depois você precisa gerar o marketing do conteúdo. Então, se você criou um produto, você vai gerar o marketing do produto. Só que antes de você gerar o marketing do seu produto, você tem que gerar a sua autoridade, ou seja, o seu marketing. Não adianta você ter uma palestra que vai impactar muitas pessoas se você não tem um posicionamento. E aí a pessoa, quando vê e vê lá que quem é o palestrante é você, e a pessoa entra lá no seu perfil e vê que você não tem posicionamento, que você não posta nada sobre aquilo ali, a pessoa não vai gerar um rapport, ou seja, não vai gerar um relacionamento, uma empatia com o seu conteúdo. Então, é interessante que agora, principalmente vocês que estão aí já caminhando, independente do setor, comece a aparecer. Quem é visto é lembrado. Então, todos os dias faz um stories, todos os dias posta um conteúdo de valor, posta algo que vai plantar a semente. Aí lembra lá da parábola do semeador. Então, todo dia você vai plantar. Plante em terras férteis, em terras arenosas, mas uma hora vai começar a germinar. Depois que você se posicionou e como se posicionar, entendeu? Faz uma foto bacana, faz uma postagem, com uma foto você faz diversas postagens, começa a compartilhar vídeo, tem que se mexer. Depois você vai começar a convidar essas pessoas, esse público seu, a responder o questionário, ou seja, lá no story mesmo. Ah, você já sofreu de ansiedade? Sim ou não? Sim. Então, isso vai dando recorrência. Outro detalhe, na busca incessante por crescimento na rede social, não compre seguidores. É uma coisa que sempre a gente aborda. É uma área mais que o Éder aborda aí, que o Éder é do marketing digital, mas isso vai atrapalhar a entrega do seu conteúdo, o seu algoritmo. Então, trabalhe com 100 pessoas, mas que sejam 100 pessoas que realmente estão seguindo você. São pessoas que realmente estão conectadas naquilo que você prega, naquilo que você fala. Depois, há estratégias. Uma delas, eu já disse que é os eventos abertos,
Tem muitas pessoas que usam, principalmente os terapeutas, a estratégia de fazer vários atendimentos pro bono, vários atendimentos gratuitos. Nós aqui no Instituto, nós não partimos por essa premissa, então a gente já gosta já que o profissional já saia, já venda e já monetiza. Então, a pessoa saiu das nossas formações, geralmente já sai cobrando. As nossas práticas a gente faz aqui dentro do próprio grupo. Então, eventos não, eventos é diferente, porque um evento você pode vender para um número maior de pessoas, vai melhorar o seu posicionamento, você pode pedir para alguém gravar e dá para fazer vários cortes, então tem várias coisas que vai chamar atenção. Outra coisa, o fechamento, técnica, agora isso aí é um pouco de PNL. Como que eu vou fazer a venda? Você tem que trabalhar alguns gatilhos. Todos vocês sabem o que é gatilhos, né? Então, da urgência e da escassez são os principais gatilhos. Então, oferta limitada, por exemplo, ó, a sua sessão custa 250, só que quem fechar até amanhã vai ser 200. Claro que você não vai manipular os valores. Ah, não, eu cobro 200, eu vou falar que é 250. Não, traga para a sua realidade mesmo. Se o seu valor é 250, dentro dessa oferta, para esse grupo seleto de pessoas, eu vou fazer um valor mais baixo. Então, eu vou cobrar 200. Então, você vai ter uma escassez aí aí um gatilho de tempo. Então, você coloca a pessoa nessa escassez de tempo. Então, ela sabe que se ela comprar até amanhã, ela vai fechar com um valor diferenciado. Se ela fechar depois, o valor é mais alto. E mantenha isso aí. Senso de urgência. Então, olha, para os 3 primeiros que fecharem, vai ganhar 2 bônus. Então, é senso de urgência. Eu vou dar um exemplo na jornada do terapeuta de sucesso, onde o que que nós fizemos? Dentro da jornada do terapeuta de sucesso, eu fiz uma venda para o próximo evento e para as pessoas que compraram naquele dia iam ganhar uma sessão. E mais 5 sessões. Então, isso é tempo, um gatilho de escassez de tempo. Ah, mas por que que você está ensinando isso aí? E sendo que vocês utilizam essas técnicas. Sim, nós utilizamos. Só que eu estou ensinando por quê? Porque 99% dos treinamentos das empresas de informação não ensinam o profissional a trabalhar esses pontos. A pessoa sai com muito conhecimento, sai com uma bagagem teórica muito boa, mas não consegue captar o cliente. Tem muita dificuldade em trazer esse cliente. E a nossa intenção é que o profissional saia já fazendo dinheiro, já fazendo grana. Outra coisa, networks e parcerias. O que é network? Relacionamento. Então, tem aí uma feira, conferência, esteja junto, esteja dentro, participe de grupos, esteja dentro de grupos e fale o que você faz e quem é você. Então, não tenha vergonha da sua identidade. Os maiores bloqueios hoje estão na identidade, no merecimento e na capacidade. Então, quando você resolver essa estrutura, quem é você, por que que eu estou aqui, você consegue avançar também. Então, vai nos lugares e fale quem é você. Olha, eu sou a terapeuta fulano de tal, trabalho com isso aqui, eu vendo esse produto, eu vendo esse treinamento. Então, fale, não tenha vergonha. Apareça em eventos. Tem evento de igreja, se você puder convidar um grupo de pessoas e você falar sobre o seu tema, maravilha. E algumas parcerias estratégicas. O que que seriam essas parcerias? Para live, fez uma live, coloque o outro como colaborador. Então, vai aparecer no perfil dos dois, aquelas pessoas que seguem o colega que estava na live, pode ser que alguns passem a seguir você também. Então, por isso que é interessante também ter esse feedback. Outra coisa, o seu paciente passou pelos seus treinamentos. Quem já fez treinamento com nós aqui já sabe. Todo treinamento a gente grava depoimento. Por quê? São as provas social. Ah, mas a pessoa que está fazendo o processo terapêutico, ela não está bem para gravar. Beleza? Então, quando ela estiver bem, porque o seu atendimento tem que gerar resultado nela, você pede para ela gravar ou para ela anotar mesmo. Ou mandar ali no WhatsApp para você. Fala, olha, você pode dar um feedback como está sendo a minha consulta?
você colocou, pegou o feedback, e isso aí vai ser prova social. Pede autorização para ela se pode postar, se ela falar que não pode postar, você pede só para postar o texto e não o nome dela, e você vai trabalhar isso aí a seu favor. Então, tudo que você tiver de prova social, de resultado, você tem que compartilhar com o seu público. Porque senão o seu público não sabe o que que você faz, o que que você está fazendo, quais são os resultados. Sabe que você é terapeuta, mas não vê resultados. Hoje é a mesma coisa de você chegar numa cidade, você está com fome e você olha em frente, tem um restaurante, aqui do lado direito tem um restaurante, do lado esquerdo tem outro. Você olha para esse do lado esquerdo, não tem ninguém almoçando e você olha para do lado direito e está cheio. A sua mente já vai nesse que está cheio. Por quê? Porque aonde você está vendo o resultado. Então, se você vê que está cheio, é porque tem resultado. Então, é interessante você ir em busca desse feedback dos seus clientes. Outra coisa, só terapia eu consigo ganhar muito dinheiro? Consegue. Mas eu posso criar alguns encontros, algumas mentorias dentro do processo. Aí você pode até ficar rico. Porque o processo de mentoria, quando você traz pessoas, e aí eu estou falando de mentoria em grupo, dentro de um grupo, se você cobra R$ 300 a sua terapia, e você traz essa pessoa, você pode cobrar 50% do valor. Porque lá você ganhava R$ 300 em uma hora. Aqui, se você colocar 10 pessoas, você vai ganhar 1.500, porque são 10 pessoas te pagando 150, que é a metade do que você cobrava. Então, crie estratégia, crie mentoria, crie grupo, crie eventos, workshop pagos, que cobra aí, que sei lá, R$ 150, R$ 100, algo que vai levar transformação na vida das pessoas. E quando você leva transformação, o resultado vem e automaticamente esse público começa a te indicar. Uma outra estratégia que nós fazemos, você terminou o seu atendimento ou o seu treinamento, você pede para as pessoas indicar mais 10 pessoas que gostariam de participar daquele evento com você ou daquela sessão. E aí, como que você vai aplicar? Você vai ligar para a pessoa, por exemplo, aqui o Éder passou pelo treinamento, ele me indicou 5 pessoas. Eu vou ligar para essas 5 e falar assim: olha, o Éder, o seu amigo, passou aqui pelo nosso treinamento e ele indicou você. A transformação foi tão grande para ele que ele indicou e gostaria que você viesse no próximo evento nosso. E aí você vai trabalhando a sua rede de contato. Então, o marketing é muito importante no que você vai fazer. A mentoria é identificação de desafio específico e é onde você vai pegar ali o profissional para avançar com você. A terapia já é o trabalho por sessão, né? Então, você pode criar pacotes também. Tem pessoas que cobram por sessão. Isso aí é complicado, porque um mês a pessoa está com dinheiro, outro não. Então, a gente recomenda que você faça um pacote e você venda esse pacote. E nesse pacote você pode parcelar ele, sei lá, em 10, 12 vezes no cartão que no final vai ser positivo. Processo de coach é a mesma coisa. Você pode também cobrar por pacote, não por sessão. Certo? Por pacote e não por sessão. Então, assim, quem tem dificuldade para avançar, tanto na terapia, tanto no coach, eu vou até abrir um canal para depois a gente bater um papo individual com cada um de vocês e tentar criar uma estratégia junto. E isso aí você pode fazer dentro do seu treinamento também. Tá, e nesse bate-papo que eu vou liberar aqui, nessa reunião, nessa sessão estratégica, o que que eu vou levar para vocês? Eu vou entregar uma estratégia de como você avançar, né? Para o pessoal que está na mentoria Daimo, nós já estamos construindo a estratégia. Mas para aqueles que não estão ainda, nós vamos entregar uma estratégia e vamos apresentar a mentoria Daimo. Eu estou abrindo aqui para vocês. Eu vou apresentar uma oferta de venda. E é a mesma coisa que vocês têm que fazer no projeto de vocês. Apresenta uma oferta de venda. Ó, o Éder colocou aqui, ó, para ter sucesso no digital, responda essa pergunta. Eu me seguiria com esse conteúdo que venho postando? Uma boa pergunta. Ou seja, a sua rede social, se você fosse o seu cliente, você compraria através dela? Só sinaliza com a mão aí, sim ou não.
o que você posta lá. Tem pessoas que já estão já bem habituadas aí na rede social, tem outras que não, mas você tem que conectar o seu público. E agora nós voltamos à sua narrativa inicial, à sua apresentação. É uma apresentação que vende? É algo que gera transformação? É algo que vai conectar? Eu vejo muitos pontos de melhoria em quem apresentou aí. Tem muitas coisas que pode ser mais objetiva, mais profunda, com uma assertividade maior. E essa é a ideia. Até aqui tranquilo? Um pouco diferente do que ferramentas, né? Do que ferramentas. E agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletir, e aí depois a gente aplica uma ferramenta para a gente encerrar. Hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, para vocês terem tempo para refletir e fazer a tarefa de casa, que é a construção da história de vocês. E aí eu vou convidar vocês para assistir duas aulas, duas lives nossas. A de hoje e a de ontem. Jornada do Herói e as feridas emocionais. A de amanhã, deixa eu só ver o tema de amanhã, que pode ser que venha conectar com esse público também. O poder do network, ou seja, o poder dos relacionamentos. Então, quando você identifica onde que você pode estar, e aí a gente sempre aborda aqui os níveis neurológicos, que o ambiente que você está inserido vai determinar o seu avanço, vai ser a chave para a sua jornada. O ambiente que você está inserido hoje é um ambiente que você pode construir network, ou você precisa mudar o ambiente? Pensa aí com vocês. Depois que você identificar isso aí, você passa pelo seu comportamento. Então, qual que é o seu comportamento hoje? E o tanto que o seu comportamento conecta com as pessoas. E aí depois vem o seu conhecimento. Aí no conhecimento nós paramos e às vezes aí a gente desiste de tudo que nós estamos fazendo. Então, às vezes você vai se julgar por uma crença de capacidade, você acha que você não é capaz de fazer aquilo, você acha que você não é capaz de atender pessoas, você não é capaz de atender, de estar no meio de pessoas, aí entra a crença de merecimento. Não, mas aqui na minha cidade tem um grupo que eles se reúnem, um grupo que eles fazem network, mas eu ainda não mereço estar lá, porque o meu conhecimento é muito baixo perante o deles. E aí é uma crença. E aí você acaba não fazendo o que tem que ser feito, porque você se trava nisso aí. Depois, a crença de identidade. E aí eu estou voltando de novo nesses tópicos, porque é o tópico que vai determinar o seu avanço. Então, no seu conhecimento, que é o terceiro nível, que é ambiente, comportamento e capacidade e habilidade. Identifica se tem alguma crença de capacidade em você. E aí eu convido você a pensar que tudo que você sabe, às vezes, para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, é o que vai tirar ela da depressão, da ansiedade, das fobias da vida, do vício. E aí depois você vai para as suas crenças, que é o quarto nível. E aí nas crenças a gente consegue ressignificar elas ou parar e voltar lá para o nível do ambiente novo. Aí a caminhada é você que vai determinar. Para aqueles que querem vencer os seus medos, identificar as suas crenças, aquelas que te limitam, ressignificar, aí você vai para o próximo nível, que é da identidade. Quem eu sou, por que que eu estou aqui? Gênesis 1:26, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, quem eu sou nesse mundo? Eu não sou Gisela, eu não sou, por exemplo, a Dilma, eu não sou a Sônia, eu não sou a Cleri. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, isso aí você tem que ter clareza, quem você é e por que que você está aqui. Todos nós temos uma missão. E essa missão, a gente tem que identificar ela agora, hoje. Aqueles que não têm ainda a certeza da sua missão de vida, começa a escrever agora. A minha missão é ajudar pessoas, a minha missão. Porque você precisa ter clareza. E aí, dentro dessa missão, qual é a sua visão, aonde você quer chegar? E depois, qual é o seu propósito? Todos nós temos que viver por um propósito.
Aquela pessoa que não tem propósito é uma pessoa que está vagando, porque você não sabe para onde você quer ir. Aí entra Alice no País das Maravilhas. Aquele que não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu não tenho propósito, eu não sonho. Eu falei até sobre isso hoje. Trabalha um menino comigo que ele falou que ele não tem sonho, não tem propósito, ele não sabe porque ele existe. E nesses atendimentos vocês irão pegar muitas pessoas que nessa situação. E aí o que que você tem que fazer? Identificar o propósito. Como que você identifica? Aplicando Shazam. Quais foram os seus 3 melhores momentos da sua vida? Esse. E os seus 3 piores? Esse. Se você pudesse voltar, em qual momento que você voltaria? Eu voltaria desse momento que foi bom, que eu fiz uma viagem. Tá, então você identificou que uma viagem é algo que traz alegria para o coração dessa pessoa. E aí você vai começar a caminhada a trilhar esse propósito. Então, por isso que é interessante vocês terem várias ferramentas, porque se você entra numa oficina mecânica com o seu carro e você vê o mecânico com 2 chaves só, ele não vai conseguir atender todo o seu carro. Então você precisa entrar com um arsenal de ferramentas para você conseguir atender esse indivíduo. O outro passo é você depois chegar no seu topo da pirâmide. Ou seja, então nós passamos pelo ambiente, pelo comportamento, pela capacidade, pelas crenças, pela identidade. E aí o último nível da pirâmide é o nível da espiritualidade ou legado. O que que é legado? Aquilo que você está fazendo, os seus comportamentos, as suas capacidades, as suas crenças que você está fazendo, que as pessoas, as crianças estão aprendendo. Qual é o legado que você está construindo e deixando? Por exemplo, eu tinha um grande mentor, eu tinha porque ele faleceu agora recentemente, Abílio Diniz. Qual é o legado que eu tenho do Abílio Diniz? A disciplina. Ele era um cara extremamente disciplinado. Ele era um cara pontual naquilo que ele queria. E ele me ajudou muito, porque eu fui muito indisciplinado, muito sem regras, entendeu? Fazia as coisas de acordo com o meu pensamento. E aí, quando eu nomeei alguns mentores na minha vida, esses mentores veio para me ajudar. Por exemplo, quem é o seu mentor na sua espiritualidade? Eu sou filho de pastor, mas quem é o meu mentor é a minha mãe, porque minha mãe é de uma fé ímpar. Aí a oração dela dura 5 minutos, 10 minutos. Antigamente eu até julgava, mas eu entendo que é o tempo dela e a conexão dela. Então, a gente tem que ter mentores na nossa vida, pessoas que vai impulsionar a gente. Às vezes, você nem precisa ter diálogo, muito diálogo com esses mentores. Você simplesmente modela. E a modelagem na PNL é algo muito forte. Você entra, você aprende com aquela pessoa, você está modelando o comportamento, modelando a disciplina dela. Então, use a modelagem. O outro ponto é não tente ser ótimo. Não, eu não vou começar a fazer porque eu ainda não sou ótimo nisso aí. Eu não sou perfeito. A perfeição, principalmente o nosso conceito aqui no Instituto Líder, que ela não existe. Porque a perfeição é o último estágio. Eu estou perfeito, então eu posso morrer, porque eu não tenho mais o que evoluir. Então, seja você mesmo. Ficou alguma dúvida? Eu vou enviar o material para vocês construir a imagem. Eu vou aplicar uma última ferramenta só para a gente dormir bem. Eu espero que vocês consigam visualizar a nossa proposta, consiga se ver em outro patamar, consiga trazer para si algo que possa transformar a vida de vocês. Para aqueles que quiserem fechar seus olhos, feche seus olhos. E aí nós vamos trazer um pouco a memória de tudo que nós vivenciamos. A Lindalva disse que está baixinho, eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu vou pedir para você concentrar só na sua respiração. Vamos fazer uma respiração bem profunda.
soltar o ar pela boca. Da maneira que você vai respirando, você vai relaxando mais. Sempre concentrando só na respiração. Expire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preenchendo os pulmões, e expire lentamente pela boca. Então, ó, vai soltando o ar lentamente, liberando qualquer tensão, preocupação. Repita isso algumas vezes, inspirando com calma e tranquilidade. E a cada respiração você se permita relaxar cada vez mais. Sinta os músculos do seu corpo ficando mais soltos. Mexe um pouquinho os pés, as pernas, o ombro. Comece pelo topo da cabeça, vai descendo. Relaxa a testa, os olhos, a bochecha, a mandíbula. Relaxa o pescoço, os ombros, o braço. Sinta a calma se espalhando pelo peito, pelo abdômen, pela perna. Imagine-se um lugar tranquilo e seguro. Às vezes a sua casa, um jardim florido, aquele ambiente que você gosta de estar, que você sente seguro, segura, sente uma paz interior. Pode ser um lugar que você às vezes não conhece, mas você imagine paraíso, céu, um campo verdejante, uma praia, uma floresta. Agora eu peço que você pense em uma meta importante que você deseja alcançar. Às vezes, aumentar os seus clientes na sua terapia. Às vezes, você começar com palestras, com treinamento, com cursos, com vendas de algum produto. Pode ser uma meta profissional, pessoal, uma meta de saúde, uma meta para o seu corpo. Traga algum objetivo que seja significante para você. Visualize essa meta claramente na sua mente. Veja todos os detalhes, o que exatamente você está buscando alcançar. E aí você traga agora a sua criança interior. Compartilhe essa meta com a sua criança interior. Compartilhe essa meta com você, quando você tinha seus 7 anos de idade. O que a sua criança falaria para você adulto hoje sobre as suas metas? Como seria a comemoração da sua criança interior vendo você adulta, vendo você realizar essas metas? E você hoje, no seu tempo adulto, no seu tempo presente, como que você visualiza a realização dessa meta? Como se já tivesse acontecido, como você estivesse vivenciando agora a sua realização. Às vezes você entrando numa palestra, você fazendo a sua apresentação dos seus sonhos, você contando a sua história, você conectando com pessoas, o público te aplaudindo, você finalizando ali o seu atendimento terapêutico, as pessoas te abraçando, te agradecendo, você gerando transformação para essas pessoas. Permita sentir essas emoções positivas que vêm com a sua realização da sua meta, as pessoas ali torcendo por você. E pessoas desconhecidas, pessoas estranhas. Sinta a sua alegria, o orgulho, a satisfação. Visualize o sorriso no seu rosto. Sinta a energia positiva em seu corpo. Permita-se realmente experimentar essas emoções como se estivesse vivendo esse momento agora.
Permita transbordar essa alegria no seu coração. Quem que está com você nesse momento agora? Quem que está comemorando com você? São pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas? São pessoas que você tem pouco contato? Agora pense sobre os passos que você tomou para chegar até essa realização. Quais foram as ações que você teve que escrever hoje, no dia 16 de julho, após esse momento? Quais foram as ações que você teve que escrever para você conseguir realizar esse sonho, essa meta? Quais foram os hábitos que você teve que mudar? As decisões que você teve que tomar? E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que não importa as nossas condições, mas o que vai determinar o nosso sucesso, o nosso futuro, são as nossas decisões. Qual é a decisão que você precisa tomar agora, no dia 16? Para você começar a caminhar, para você começar em busca dessa meta. Visualize todos esses passos com confiança e determinação. Veja você chegando nos obstáculos. Veja você superando esses obstáculos como você superou os obstáculos que você compartilhou lá atrás na sua história. Eu sei que teve pessoas que passou por N desafios, por algo que você não pôde continuar estudando, por algo, por abuso sexual, emocional, por abuso físico. Como que você conseguiu superar esses obstáculos? Por limitação, por famílias separadas, por problemas de vício na família. Como que você conseguiu passar por aqueles obstáculos? Por mais difícil que foi, por maior a dificuldade que você passou, mas você está aqui hoje, então mostra que você venceu. Às vezes, a mudança de ambiente, lá na sua infância, com a sua pequenez, você teve que sair do seu ambiente, teve que ser inserida em outro ambiente, e nesse outro ambiente você teve que se adaptar, você teve que aprender estratégias, e nesse ambiente você criou hábitos ruins, você criou comportamentos não desejados. Então, veja você vencendo esses obstáculos. Agora, imagine os obstáculos que vai vir para você conseguir atingir a sua meta. Repita para si mesmo que você é capaz, que você acredita em você. Que às vezes muitos dentro da nossa família não acreditam, mas você que é a principal protagonista da sua história, você acredita. E que tem pessoas também que torcem por você, e pessoas que também acreditam. E pessoas que vai te aplaudir, como tem pessoas que vai te criticar. E aí o grande segredo da crítica é que quando o outro critica nós, ou quando nós criticamos o outro, está mais em nós que estamos criticando. E quando nós recebemos uma crítica, está mais no outro. Agora, qual é a data que você gostaria que essa realização acontecesse? Agora, traga a sua atenção de volta para o momento presente. Sinta-se novamente no ambiente que você está inserido. Aquele ambiente seguro que nós iniciamos lá atrás. Aquele ambiente gostoso. E às vezes esse ambiente pode ser até a sua casa. Quais foram os leões que você teve que vencer durante a sua jornada? Quais foram os voos que você teve que tomar? Quais foram as decisões que você teve que tomar? Ou simplesmente você é aquela pessoa que não toma decisão, que deixa que o outro tome para você? E quais são as decisões que você precisa aprender a tomar nesse exato momento? Qual é o herói que você precisa despertar para você conseguir construir a sua jornada? Uma jornada sem máscara.
uma jornada de conquista. E aí eu vou te convidar você a mais uma respiração bem profunda. Mais uma vez, sentindo a sua respiração. Mais uma vez, uma respiração profunda. E você vai sentindo se revitalizando. Você vai sentindo uma energia positiva no seu ambiente. Uma luz iluminando todo o seu ser. Uma energia boa. De pessoas que estamos aqui nesse momento, nessa aula aqui pelo Zoom, que tem o mesmo propósito. Que eu tenho certeza que se algum dia você precisar de 3 mentores e você não tiver, você pode procurar qualquer um desses aqui que eles estão prontos a te ajudar. Aqui são pessoas que foram feridas, são pessoas que conseguiram superar, são pessoas que têm muito para transbordar na vida de cada um. E agora eu vou convidar você a lembrar de 3 momentos da sua vida que foi muito importante na sua vida, que foi momentos marcantes. E às vezes o primeiro que veio foi o nascimento do filho, às vezes foi a formatura, às vezes foi um casamento, às vezes foi um prêmio. Viva a cada momento desses 3 momentos. Sinta as pessoas que estavam com você nesse ambiente. Sinta o cheiro das pessoas, as pessoas conversando, se tinha comida ou não. Sinta a energia boa. E desses 3 momentos, eu quero que você selecione um momento. Esse que pode ser o melhor. Ou um que possa ser, que gerou mais transformação. Eu tenho muitos momentos bons na minha vida. O nascimento da minha filha, o meu processo de transformação espiritual. Tenho viagens quando eu vou para a casa da minha família. Viagem para Andradina foi um momento especial. Viva esse momento. E aí, se você fosse escrever um livro da sua história, utilizando esse momento, qual seria o título desse livro? Ou se você quiser ser mais ousado, se você quiser escrever um filme utilizando a jornada do herói, qual seria o título do seu filme? Quem seriam os personagens, o ator principal? E aí, para a gente encerrar, eu vou convidar você a pensar aí, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E nesse momento eu vou convidar você a abraçar essa pessoa. Aquele abraço quentinho. E para aqueles que pensou aí no filho, troque o pensamento, abrace você. E como num bom voo da vida, antes de pane, coloque a máscara primeiro em você. Então, sinta o seu amor, o seu cuidado. E às vezes nesse momento você pode acariciar você, o seu rosto, sentir a sua identidade, a sua verdadeira essência. Você pode identificar agora que você não nasceu para ser conformado. Que você nasceu para você ser transformado e transformar pessoas. E aí alguns cientistas aí do autoconhecimento, da ciência, diz que ninguém transforma ninguém, mas nós transformamos sim. Sinta a verdadeira essência da sua transformação, da sua beleza, do seu amor próprio. E se você pudesse dar esse abraço que você está abraçando
você mesmo numa outra pessoa, quem seria essa pessoa que seria merecedora do seu abraço? E aí, às vezes, tem uma música que agora fugiu o nome do cantor, Thiago Brava, que fala: ame mais, abrace mais, porque nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Então, Deus, a sua respiração profunda, e no seu tempo você pode abrir seus olhos, que você possa sentir essa energia boa, que você possa ter as suas clarezas nas suas metas, que você possa assumir a sua identidade de terapeuta, de profissional, daquele profissional, daquilo que você faz no seu dia a dia, e que quando as pessoas perguntar quem é você, você não fale o seu nome, quando as pessoas perguntar quem é você, você não fala o seu CBO, que está lá na sua carteira de trabalho, que você fala realmente quem é você na sua identidade. E aí nós vamos indo já para o fim do nosso treinamento. A partir da próxima terça-feira nós vamos voltar com a sessão da mentoria mesmo, com a sessão da formação em coach, que é algo que vai transformar. Nós já estamos, acredito que mais 3 ou 4 aulas finaliza. E aí eu vou convidar vocês que ficou com alguma dúvida, que quer avançar em algumas áreas, que você avisa aqui para a gente, que a gente entra em contato, que a gente agenda uma sessão, que a gente troca essa ideia. E eu só gostaria que alguém falasse um pouquinho só como foi a experiência hoje de nos encontrar. É claro que encontrar presencial é outra energia, mas nós temos também esse recurso e temos que agradecer que o mundo digital ele nos permite conectar, nos permite avançar, nos permite monetizar, né? E hoje, quem ainda não está no digital vai ficar para trás, que todo mundo tem que entrar nessa onda. Maravilha. Como é que foi a experiência Então, de hoje, gente, Cleirinho? então, em primeiro lugar, eu queria pedir perdão pela minha conexão, que não me permitiu terminar, né, o assunto, mas eu acredito que todos entenderam. E eu superei a depressão, eu venci, e eis-me aqui, agora ajudando, salvando vidas. Eu atendo como terapeuta emocional, e assim, essa experiência de hoje, eu tive o prazer de ter um pouco dessa experiência um pouco mais cedo contigo, e, cara, eu só posso dizer assim, do fundo do meu coração, gratidão mesmo, sabe, de toda a minha alma, porque são momentos que nós, profissionais, também merecemos, porque nós oferecemos técnicas, práticas também que ajudam as pessoas, mas nós também merecemos isso, né? Então, assim, muito, muito agradecer mesmo, de todo o coração. Eu acredito que também as outras companheiras aí também têm coisas boas para falar. Vou resumir, né? E é isso, gente, eu estou aqui para colaborar, para somar com todo mundo, tá? Precisando de mim, do meu atendimento, de uma conversa, enfim, contem comigo sempre. Gratidão. Maravilha. Lembra que eu falei sobre as mentoras, né? Aqui no grupo nós temos mentoras, os mentores, custo zero, pessoas que querem realmente compartilhar. Próximo. Bem, hoje foi muito bom, né? Cada vez, cada vez que eu entro em algum momento com você, sempre você surpreende. Foi perfeito hoje, muito bem. Cresci bastante. Gratidão. Eu cheguei atrasada, né? Mas assim, foi muito bom. Tava precisando ouvir tudo isso que eu ouvi. Eu acho que todo dia a gente cresce um pouquinho, né? A gente aprende e aprende bastante. Então, gratidão, gratidão por mais esse momento de aprendizado e por essa meditação aí que eu estava quase dormindo já. Isso é bom. E muito bom ouvir as histórias das pessoas, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tem problema, mas a gente vai ver que todo mundo tem os seus perrengues, os seus As suas perebas, passados, né? né? Então, É, muito é, obrigada. A meditação foi muito legal também.
E é isso, né, que realmente todo mundo tem o seu drama, e daí por isso que, sabe, eu vejo o meu, fica tão pequeno que nem dá vontade de falar nada, né? Que, né, não é drama, assim, mas a gente vê cada história e daí, sabe, como eu já trabalho tantos anos, eu acho que eu sou mais boa ouvinte, que eu perdi essa capacidade de falar, né? Porque a gente ouve tanta coisa, né? Tanta coisa que o teu problema fica pequeno, né? Mas Então, falar é bom. Falar é, liberta. não, é maravilhoso, só que a gente vê tanta coisa que daí você vê, meu Deus, vou falar o quê, né? Claro que a gente tem desafios todo dia, todo mundo tem, né? Mas, Tem uma frase que antigamente vinha nesses calendários, esses calendários que fala assim: era sábado, estava triste porque não tinha sapatos. Ao olhar para trás, eu via um que não tinha os pés. Então, às vezes, a gente acha que a nossa história é triste, e quando a gente ouve a do outro, a nossa, não é nada. é, Eu não sei se vocês já viram um palestrante, eu acho que o nome dele é Marcos. Ele não tem as pernas, ele nasceu assim. Ele é atleta, ele nada, ele faz palestra, é bancário. E aí? E aí? A gente tem duas pernas, braço, é, o nosso, o nosso cognitivo é bom, e a gente reclama da vida. Então, na verdade, a gente tem que agradecer pelos pequenos detalhes. Hoje eu falei com a Cleri, onde que a gente tropeça? Ela falou comigo assim, em raiz e pedra. Eu falei, então, mas nunca na árvore e nem na montanha. Porque a gente deixa separado por pequenas coisas. Quando a gente tropeça, a gente tropeça em pedrinhas, não é em montanhas. Então, o grande obstáculo a gente não tropeça, a gente desvia dele. E às vezes a gente fica focado ali. Esses dias eu fiz uma reunião com uma pessoa que ela só falava do trabalho antigo dela, só de problema, problema, problema. Eu falei, eu não quero saber o que passou, eu quero saber presente e futuro, entendeu? Por isso que o coach é bom. O coach é foco no presente e no futuro. É que nós misturamos aqui as técnicas, traz inteligência emocional, que o Instituto não tem muito padrão, todo mundo doido e fala de todo mundo. Mas o foco tem que ser o seu futuro. O passado já foi. São Bento do Sul agora, fala. Eu vou chegar embaixo do Andu, hein? Vai ficar assim. Quem me viu e quem me vê, ó. Tá gratidão mesmo, e essa última parte da nossa aula, para mim, sempre é uma cura. Eu sempre digo isso. Essas indução me volta a ser a Dilma que é, com objetivos. Tem coisas que às vezes a gente pensa, será que eu continuo? Mas não vou parar por aí, não. Vou em frente e eu sei que a vitória é certa. Gratidão. E aí, o que é mais fácil? Parar e desistir de todo o nosso processo? Ou de você enfrentar os leões e saborear a vitória? Né? É algo para ficar em nossa reflexão. Agora vamos falar com Baixo Guandu, Espírito Santo, depois nós vamos voltar em Minas, lá próximo a Montes Claros, que eu esqueci o nome agora, Lindau. O trem está passando aqui agora, como a gente é de Minas, né? Mora próximo à linha do trem. E lá passa trem a cada 10 minutos. Às vezes tem que esperar o trem passar. Mas o melhor trem que passou foi esses momentos que a gente teve aqui, né? Momento de aprendizado, de reflexão e de crescimento. Sempre quando eu vejo os Gisli, eu cresço um pouquinho. E vou seguir as pegadas dele e de vocês aí. Cada experiência é um aprendizado para a minha vida. Cada uma de vocês. Eu espero um dia contribuir também com um pouquinho dos meus erros, né? E dos meus acertos. A vida é cheia de erros e acertos, e a gente que está disposto a aprender sempre aprende com os erros e com os acertos. Gratidão, Gisle. Você é 10. Meu cunhado favorito. Você viu que é o mineiro carioca, né? Foi emocionante.
me emocionei bastante. Como a Clery falou, né? Às vezes a gente precisa também, né? De ser cuidado, se deixar ser cuidado, a gente cuida de pessoas e às vezes a gente precisa também ser cuidado, ser guiado, né? Se deixar ser guiado e se conectar com a criança. Então, foi emocionante para mim. Gostei bastante. Pessoal, então, gratidão. Eu me coloco à disposição aí durante a semana para contribuir no que for preciso. Tem pessoas que a gente conversa um pouco mais durante a semana, outro um pouco menos, mas me coloco à disposição de todos. Se tiver dúvida, pode gritar que nós estamos aqui para tentar contribuir. Lembrando que eu também sou falho, eu tenho erros, às vezes a gente falha em algumas coisas, e o grande barato é a gente ter um grupo de pessoas que nós podemos confiar, como é esse grupo, porque quando um cair, o outro pode levantar. Isso é bíblico. Então, se um cai, você dá a mão e você ajuda a levantar para avançar, para ir em busca de um grande propósito. Pense bem, se você tem o seu objetivo e você quer fazer sozinho, pode ser que você até consiga, mas é mais desafiador. Quando nós temos pessoas onde nós podemos compartilhar as nossas histórias, as nossas mazelas e as nossas glórias, as coisas ficam mais fáceis. Então, onde tem pessoas conectadas em um só propósito, a gente consegue avançar nesse propósito também. Então, eu deixo meu abraço, a minha gratidão, deixo o meu carinho, o beijo no coração em cada um de vocês, e que nós possamos crescer cada dia mais como pessoa, como profissional, nós podemos conseguir realizar os nossos sonhos, atingir os nossos objetivos, e nós nascemos para ser vencedores e não para ser perdedores. E se em algum momento a gente errar, você volta, ajusta o GPS e você segue novamente na sua jornada. Todos nós temos uma jornada, todos nós temos um caminho, e esse caminho, por mais pedregulho que possa ter, mas nós vamos desviando deles, nós vamos sair lá na frente. Gratidão, todos falaram? Todos falaram, né? Boa noite, vai ficar gravado, depois eu vou compartilhar com vocês aí a aula, vai subir para a plataforma, quem não está na plataforma, eu envio o link do YouTube. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã para alguns, até daqui a pouco, até semana que vem. Tchau, tchau.